aqui na nossa União de Militares Evangélicos da Marinha, UMEM, Rua Conde de Agrolongo, 748, na Penha, cumprindo a nossa agenda semanal da CEUMEM, Centro Evangelístico da nossa União de Militares Evangélicos da Marinha. Muito bem. Então nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, agenda semanal. Só que, sábado agora, culto da CEUMEM, 18 horas. Então nós temos aqui um prédio, uma sede. Temos que dar movimento a essa sede. Então, todos os dias, ou quase todos os dias, às 10 horas, nós estaremos aqui a bordo. Porque eu quero falar da UMEM. A voz do Senhor se ouve na UMEM. A voz do Senhor se faz sentido na nossa União de Militares Evangélicos da Marinha. Como assim, comandante Forma? Sim, irmãos. A UMEM foi criada em 1994. Foi criada em 1994. Aonde foi criado a União de Militares Evangélicos da Marinha? Base Naval do Rio de Janeiro. Ou seja, ela foi criada dentro da Marinha, irmãos. Essa é a voz da fé naval. Ela foi criada lá dentro. Por que foi criada a nossa UMEM? Para apoiar os militares evangélicos que serviam ali na área da esquadra. Apoiar como, comandante Forma? Porque os nossos irmãos faziam reuniões nos cafofos de Marinha. Quando eu conheci o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, eu me indignei. Eu falei, como assim? Agora que eu conheci o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, eu vou ficar nos cafofos, vou me esconder? Não! Não podemos ficar em cima do muro, irmãos. Não podemos ficar em cima do muro. Então fizemos uma reunião com os sargentos, cabos, os evangélicos, civis evangélicos, lá da base naval, e resolvemos criar uma unidade, uma união, uma maneira de nos fortalecermos a nós mesmos, nos fortalecermos dentro da Marinha, para a Marinha, com a Marinha. Aí foi dado início, mas não ficou só nessa vontade de uma reunião com nossos irmãos. Foi necessário buscar autorização. Como assim, comandante Forma? Buscou autorização de quem? Dos comandantes? Dos almirantes? Não, irmãos. Autorização de Deus. Nós precisamos confirmar a voz do Espírito Santo nos nossos corações. Foram realizadas muitas vigílias. Naquela época. Muitos montes. Muita perseverança. Assim que nós conseguimos a autorização de Deus, pela fé. Mas a fé com atitude, irmãos. Fé nas vigílias, orações. Assim iniciou a autorização, pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que surgiu? Como é que ia agir? Se ela foi criada da base naval do Rio de Janeiro, naquela área da esquadra, e nós começamos a fazer dentro da base uma reunião evangélica autorizada, que foi autorizada pelo comando da base, uma reunião ali dentro. Naquela época não existia capelães na paz. Então qual era o procedimento? É o procedimento de um culto, de uma reunião, aonde? Dentro do meio militar. Dentro do meio militar. Qual a importância disso, comandante Forma? Pensar, falar, meditar em Jesus Cristo. Esse é o nosso foco. As doutrinas têm que existir. Os ensinamentos das outras denominações precisam existir. Mas nós temos que respeitar. Se o irmão não concorda em falar em línguas, vamos respeitar, irmão. Se o irmão não gosta de profecia, vamos respeitar, irmão. Vamos ter amor à pessoa do nosso irmão.
sabendo que foi estabelecido a união de Militar Evangelho e Marinha, respeitando aos nossos companheiros, farda, do lado, ao nosso próximo. Várias situações aconteceram e nós conseguimos ultrapassar as diferenças através do amor, da consideração, do respeito. Fizemos uma ceia naquela época, na capela da base naval. Muitos não concordaram, muitos questionaram, muitos colocaram os seus princípios, sua forma de pensar. Nós respeitamos, porém, não podíamos deixar de existir, de fazer, porque era um momento muito importante, era um momento de comunhão no Senhor, com os irmãos. Então nós tomamos uma seguinte decisão: vamos fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência. Logicamente, foi realizado com o pastor, dirigindo, e foi uma bênção. A paz que nós sentimos, a tranquilidade que nós sentimos naquela ceia, naquele momento de fé, de comunhão. Eu tive a oportunidade de servir a bandeja. Eu não era nada, irmãos. Atualmente sou evangelista. Naquela época, eu era o comandante de fome, cheio de fé, cheio de entusiasmo. Eu queria ficar perto dos irmãos, porque a base naval era a minha fonte de alimento. E como para muitos irmãos, dessa maneira, nós começamos a caminhar. Aí existiu um desenvolvimento. Qual foi o desenvolvimento? Criar estatuto, criar a ata de criação, criar o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Começamos a desenvolver a parte legal. A parte legal foi desenvolvida. Criamos a parte legal. Mas a legitimidade, o reconhecimento pela Marinha ainda seria necessário. Mas como fazer esse reconhecimento? Que ao bem, irmãos, não é para atuar dentro da Marinha, não é para fazer culto dentro da Marinha. A Marinha já tem os seus militares evangélicos, já tem as suas reuniões, já tem os seus cultos e atualmente já tem os seus próprios capelães. Então a UMEI nunca pensou, nunca quis entrar, dar ordem, dar procedimento. Não, o procedimento sempre igual, aquele que sempre existiu em qualquer reunião dentro da Marinha. A UMEI sim adotou o procedimento dos irmãos que existiam na época, que se reuniam em outros navios, ali na capela, apoiar os militares, mostrar para os militares que não precisavam ter vergonha, que existia uma fé, um Deus poderoso, mas nós tínhamos que obedecer os regulamentos, fazer o lugar certo, não ser necessidade escondido. Continuando o desenvolvimento, compramos uma sede aqui na Penha. Logicamente a sede, antes da sede, fizemos várias reuniões, vários locais que nós alugávamos. Finalmente nós compramos a sede aqui na Penha, onde que nós estamos. Atualmente nós temos algumas filiais, algumas com CNPJ, outras não. Nós temos aqui a UMEI do Rio de Janeiro, é uma filial. Comandante Forma, qual é a competência dessas filiais? UMEI do Rio de Janeiro. Para que ela foi criada? Para que ela serve? A UMEI do Rio de Janeiro foi criada para fazer um intercâmbio entre a UMEI, os dirigentes, com os capelães, atualmente, da Marinha. Como assim, comandante Forma? Que intercâmbio é esse? Como funciona esse intercâmbio? Irmão, sempre nós tivemos o desejo nos nossos corações fazer cultos em datas especiais, fazer cultos em datas dos aniversários dos navios da Marinha.
em culto, em data, em promoção dos militares. Sempre tivemos esse desejo no nosso coração. Apoiar fora para alcançar dentro. Fora para alcançar dentro. Então, a Almeida do Rio de Janeiro foi criada com esse propósito, esse intercâmbio. Atualmente nós temos o centro evangelístico da nosso meio. Somente aqui no Rio de Janeiro nós temos um centro evangelístico. Mas por que somente aqui? Porque aqui é a base da Marinha. Aqui tem várias organizações de ensino, tanto para a Armada, como para o Intendente, como para os fuzileiros. E aqui no Rio, nós precisávamos apoiar esses militares quando aqui chegassem para fazer os cursos. Apoiar, dando uma possibilidade de ter lugar para frequentar. Nunca pensamos naquela época em retirar os irmãos das suas igrejas. Não, pelo contrário. Seria um local também para apoiar os marinheiros recém-formados, escola de aprendiz, quando viessem aqui para o Rio, ter um lugar para buscar, para conciliar. O MEI do Rio de Janeiro, seu MEI. Começamos a fazer os cultos aqui na sede, em datas especiais, com a finalidade também de criar uma legitimidade. Uma vez, a Almeida pediu que fosse colocar uma nota num bolo, no SARM. Fui lá, pessoalmente no SARM, solicitei a possibilidade de fazer uma nota, um bônus sobre o bem. Mas a resposta que eu tive foi o seguinte, que a Almeida precisaria ter vínculo tradicional com a Marinha. Vínculo tradicional. Eu perguntei a mim mesmo, perguntei a Deus, perguntei ao nosso irmão, como criar um vínculo tradicional com a Marinha para poder ter acesso aos bônus, aos planos de dias? Como? Chama-se legitimidade. Eu descobri. Tem que fazer uma legitimidade. E como fazer a legitimidade? Através dos cultos, dia do marinheiro, dia do ingresso da Marinha, dia dos fuzileiros, dia do corpo de fuzileiros navais, dia do maquinista, dia dos marinistas, e bombardear, entre aspas, linguagem figurada, a Marinha, naquela época, com ofício, pedindo para colocar nota em plantia, pedindo para colocar nos quadros de aviso, convidando. Logicamente, o objetivo principal era criar esse vínculo entre o bem e a Marinha, a legitimidade, mostrar a existência. O primeiro evento que nós fizemos, o capitão Gomes, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Gomes, posso fazer um ofício convidando, explicando o dia do marinheiro? Acho que foi o dia do marinheiro. Mostrei o ofício vai ser assim, irmão. Agora, fique preparado, que você vai ser chamado para explicar o que é o MEI, quem é esse comandante de forma, como é que proceder, o que é uma liderança negativa, é uma reunião de militares. Está entendendo, capelão Gomes? Foi o primeiro capelão da Marinha. Não, tudo bem, Gomes, já entendi, está tudo bem, estou preparado. Irmão, ia acontecer. Logicamente, algum almirante, não sei quem foi, me chamou o capelão Gomes para explicar. Que negócio é esse? O que é essa união de militares? Assim iniciou esses eventos que nós estamos fazendo aqui para apoiar lá dentro. Mostrar aos militares, você tem uma fé, você não está sozinho. Capelão, nós estamos aqui para te apoiar. Nós não estamos aqui para fazer um serviço paralelo com a Marinha. Não, irmãos. É apoio, respeito, consideração. Que aqui fora, aos muros
da Marinha, aqui nós podemos ter uma maior liberdade. Família pode vir, criança pode vir. Uma maior liberdade. Ô glória! Continuando, nós temos atualmente ao meio do Espírito Santo em Vila Velha, é uma sede, perto da escola de aprendizes dos marinheiros, lá do Espírito Santo. Nós temos ao meio São Pedro da Aldeia, também tem uma sede, CNPJ. Nós temos um CNPJ ao meio Amazonas, pequeno núcleo da informação. Nós temos um núcleo, o meio Nova Friburgo. Nós temos um núcleo, o meio do Paraguai. Nós vamos estar já começando a ter um culto internacional online. Ô glória! Um exemplo aqui, irmão, que eu notei. Recentemente nós mandamos 496 cartas convite. Antigamente era ofício. A um capelão, eu converso contigo com o capelão, ele me orientou. Forma, está pegando. O almirante está pensando que é uma organização militar. Está muito idêntico ao ofício marinha. Não pega nada, capelão. Vamos mudar. Em vez de ser chamado ofício, vai ser carta convite. Mas o modelo vai ser praticamente igual. Uma madeira aqui, outra mudança ali. Então surgiu a carta de convite 496. Mandamos para toda a marinha do Brasil, irmãos. O culto em ações de graça alusivo ao corpo de fuzileiros navais. Qual a finalidade que nós formamos? Vamos repetir. Mostrar nossa fé naval. Motivar, entusiasmar, mostrar que cada um tem a sua fé naval dentro da marinha. Respeitando uns aos outros. Irmãos, qual é a maior barreira que ainda existe? Chama-se cultura evangélica das igrejas. Porque uma igreja não tem costume, culturalmente falando, cultura de se aproximar de outra igreja, de bloquear outra igreja, não se unir com outra igreja. É questão cultural do brasileiro, irmãos. E como é que vai vencer essa cultura do brasileiro? Fazendo, exercendo, orando, mostrando, respeitando. Um navio está atracado, o outro está contra a bordo, ou seja, do lado, os irmãos de um navio não falam com o outro irmão do outro navio. Só passar uma prancha, não se conhecem, não fazem uma reunião, não oram juntos, irmãos. Questão cultural. Tem outro aspecto também, outra barreira, religiosidade. Porque a minha dominação não permite isso. Não posso fazer. Mas, irmãos, numa guerra, no alto mar, numa tempestade, não vai ter a sua denominação. Quem vai estar? É Jesus, irmãos. No combate, no dia a dia, lá. É Jesus, irmãos. É Jesus, irmãos. É a nossa fé que vai predominar. Oh, glória! Não é a sua denominação, não é o seu debate. Não, irmãos. É a sua fé, seu amor, seu entusiasmo, a sua presença do teu Espírito Santo. Oh, glória. Bom, nós temos um culto no dia da independência. Culto em ações de graça pelo aniversário da independência do Brasil. É um momento que nós tentamos trazer a unidade aqui no Rio de Janeiro. Convidamos o EBVERG, Polícia Militar, o EGM, Guarda Municipal, Prefeitura, Corpo de Bombeiro, a União do Corpo de Bombeiro. Lutamos para fazer essa unidade. É difícil? Sim, é difícil, irmão. Mencionei agora a cultura. Cultura. A cultura é uma barreira. Uma barreira. Existe a barreira do orgulho, da vaidade. Existe tudo isso, irmão. Muito forte no nosso meio. Mas nós estamos tentando, nesse evento em setembro, trazer, mostrar, fazer esse intercâmbio. Recentemente, nós temos aqui o prédio de anexo. Nós estamos construindo o prédio de anexo.
Para que esse prédio anexe com grande forma? É outra igreja, outra denominação? Não, irmãos. É o momento de aproximar, fazer um encontro, fazer um movimento maior. Não precisava 20, ou seja, não precisa vir um militar fardado. Nossos eventos aqui na sede é tudo civil, irmãos. Civil. É bonito a farda? É bonito, não tem nada contra, irmão. Mas devido à segurança, a estrutura que nós não temos aqui para as pessoas trocar de roupa, então é civil. Amém? Oh, glória. Irmão, eu queria falar isso rapidamente, eu não quero me alongar mais, mas isso sirva também para todas as filiais, esses pequenos minutos que nós passamos aqui, e essa é a voz da Amém, é a voz de Deus que criou a Amém, que fez surgir a Amém. Foi dentro da Marinha, irmãos, lá dentro. Não é do comandante Forma, foram muitos militares que deram as suas sugestões, oraram, e muito antes do comandante Forma surgir, já estavam orando, irmãos. Assim surgiu essa voz do Senhor na nossa união de militares. Amém? Fique na paz. Vamos orar, Pai. Nós agradecemos esse momento que nós falamos da sua voz, da sua presença, da sua fé, papai. Tudo nós estamos fazendo pela fé, Senhor, porque sem fé nós não podemos te agradar, papai. E nós sabemos de onde nós viemos, papai. Por isso que nós nos apresentamos como servo na sua presença, papai. Porque nós somos totalmente dependentes de ti, papai. Oh, os guarda, Senhor, nos livra, Senhor. Faça a sua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Usa, Senhor, a nossa união de militares para o seu propósito. Usa, Senhor, esses dias que nós estamos passando nesse mundo para fazer a sua vontade. Sua honra, sua glória pertence a ti, Pai. Oh, glória. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós e possamos dizer amém, glória a Deus. Fiquem na paz, com grande forma, apenas um servo do Senhor. Amém. Graças a Deus.